Olá, olá, muito boa tarde, mais uma semana começando, que bom saber que tu tá aí do outro lado. Então faz companhia pra gente para saber o que acontece de importante aqui na nossa região. Por conta da ventania de ontem em várias partes do estado e também aqui na região dos vales, tu que mora por aqui, tá? Por aqui deve ter percebido, né? Muitos moradores seguem sem energia. Segundo a RGE, os ventos fortes de ontem provocaram danos na rede elétrica em vários pontos da área de concessão. 60 mil clientes foram atingidos, a maioria na região metropolitana. A companhia não soube especificar quantos aqui na nossa região, mas sabe confirmar que muitos ainda permanecem sem luz. A RGE informa que está trabalhando para que o serviço seja normalizado o quanto antes. Mas em caso de dúvida, para te saber certinho quando deve voltar aí na tua casa, no teu bairro, é só entrar em contato por esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na tua tela. Um homem de 28 anos morreu depois de capotar o carro ontem no interior aqui de Santa Cruz. O acidente aconteceu na linha Brasil, no distrito de Monte Alverne, por volta das 3 da tarde. A família contou aos policiais que o rapaz estava em um balneário da região quando saiu para comprar refrigerante. Ele teria perdido o controle do veículo, bateu contra um barranco e capotou o carro. Segundo a Brigada Militar, 4 pessoas estavam dentro do veículo, mas não se feriram. 4 ciclistas foram atropelados na BR-153 em Cachoeira do Sul. Segundo a polícia, um homem de 54 anos atingiu o grupo próximo à Ponte do Fandango. Os 4 foram encaminhados para o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira e, de acordo com o hospital, 3 deles já foram liberados. O estado de saúde de uma das pessoas atingidas não foi informado. A Polícia Civil deve ouvir o suspeito e as testemunhas nos próximos dias para entender as circunstâncias aí desse acidente. A Polícia Civil ainda aguarda o laudo das perícias, mas as investigações sobre o caso daquele desabamento de um galpão em Arroio do Meio no dia 12 de janeiro, que provocou a morte de uma menina de 21 anos, apontam que a estrutura teria cedido por conta de uma obra feita pela prefeitura do município. As investigações até o momento apontam que estava sendo feito uma obra num dos galpões da propriedade, que era um galpão de ordenha, e estava sendo feita uma escavação ao lado desse galpão. Quando o trabalho já havia sido feito por uma máquina da prefeitura do município, se ouviram barulhos vindos do galpão e enquanto o proprietário e um motorista conversavam, o galpão veio a desabar, atingindo então a mãe e a filha, vindo causar o óbito da menina de 21 anos. No próprio dia dos fatos, a perícia compareceu ao local e constatou que realmente a obra que estava sendo realizada, a escavação que estava sendo realizada muito próxima do galpão, foi a causa do desabamento. Ainda vamos ouvir outras testemunhas, vamos aguardar o resultado da perícia, o laudo da perícia, para identificar quais seriam as reais causas do acidente. Nós entendemos que não houve um dolo, obviamente, por parte do proprietário do imóvel, mas acreditamos que tenha havido aí uma negligência em não se realizar um projeto com um responsável técnico e com um acompanhamento técnico, tendo em vista que era uma obra que poderia afetar a estrutura do galpão e certamente causar o colapso da estrutura. Esse alerta do delegado é super importante de sempre ter um acompanhamento técnico, um acompanhamento profissional, né? Ainda segundo o delegado, o crime investigado é o de homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar, como ele mesmo reforçou. O pai está sendo considerado responsável pela obra e é quem deve ser responsabilizado. Nós não conseguimos localizar a família para falar sobre o caso. Nós entramos em contato também com a Prefeitura de Arroio do Meio, que diz que nesse momento prefere não se manifestar sobre o assunto. Mudando de assunto, como a semana está começando, a gente dá agora aquele giro para falar de como está funcionando a vacinação para tu te proteger contra a Covid-19 hoje em algumas cidades aqui da nossa região. Tá precisando fazer a primeira dose? Colocar o esquema vacinal em dia? A dose de reforço? Gabriel Costa vai trazer as informações ao vivo agora para a gente, começando por Santa Cruz, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo no JA.
Os moradores da região dos vales têm diversas opções de locais e de horários para se vacinar contra a Covid-19 nessa semana, começando hoje. É importante lembrar o pessoal de casa que a dose de reforço, a terceira dose, é para maiores de 18 anos e ela precisa de um intervalo de 4 meses entre segunda dose e terceira dose. A exceção é a vacina da Janssen, a dose única. Essa tem um intervalo de apenas 2 meses entre dose única e terceira dose, dose de reforço. Por isso fica até a dica para o pessoal de casa, quem fez a dose única até 17 de novembro do ano passado, pode vir se vacinar hoje. Vamos falar de serviço de vacinação, né? Aqui em Santa Cruz do Sul, lembrando que primeira, segunda dose é para maiores de 12 anos de idade, tem que trazer a sua carteira de vacinação e um documento de identidade, né? Podem se vacinar trabalhadores da saúde, gestantes, pessoas com doenças ou comorbidades, público em geral. Aqui em Santa Cruz do Sul, as 3 doses das diferentes vacinas estão disponíveis no SEMAI, que aparece atrás da gente, e no Sistema Integrado de Saúde da Unisc, em ambos os locais até às 4 da tarde hoje. Fica a dica para o pessoal de casa. Em Venâncio Aires, você vai ver na sua tela as imagens, a gente acompanhou a vacinação hoje de manhã. Tinha bastante gente, é legal ver o público indo buscar a sua vacina, né? Lá em Venâncio são diferentes locais aqui, ó, o centro, as unidades do CAIC, do Coronel Brito, Macedo, Santa Tecla, Posto Central e na unidade Gressler. Em todas essas unidades vai até às 13h30 da tarde. A exceção é a unidade Gressler, que vai até mais tarde, vai até às 7 da noite. Então fica a dica para o pessoal de Venâncio Aires. Já em Cachoeira do Sul, todos os postos oferecem todas as vacinas até às 13h30 da tarde. São os postos INSS, Centro Social Urbano, Posto Marina, Posto Promorar, Carvalho, Noêmia, Barcelos, Tupinambá e Poncho Verde. Em Lajeado, para falar de outra cidade da nossa região, a comunidade pode se vacinar no CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, até às 3 da tarde hoje. Também com todas as doses disponíveis lá em Lajeado. Em Estrela, nós não temos vacinação hoje. O calendário retorna na quarta-feira dessa semana, mas em Estrela a Prefeitura está trazendo vacinas, a terceira dose, apenas a dose de reforço, para as fábricas da cidade. Assim, os trabalhadores de fábrica não precisam se deslocar, não precisam aglomerar em outros pontos. É importante lembrar o pessoal de casa, né, que essas vacinas disponíveis são para maiores de 12 anos, as vacinas infantis já chegaram ao estado, mas ainda estão sendo distribuídas nos municípios, por isso a gente não tem um calendário oficial de vacinação infantil, mas a tendência é que isso comece na região e em todo o estado ainda essa semana. Então fica a dica para todos de casa, venham fazer a sua vacina. Eu volto contigo no estúdio, Maiara. Obrigada pelas informações, Gabriel. Um ótimo trabalho aí para ti. Uma ótima semana também. Bom demais voltar a ver essas filas, as pessoas se protegendo. Vacinação é a principal arma que a gente tem aí contra esse vírus para frear a disseminação do coronavírus também aqui na nossa região, né? E agora a gente tem um recado para ti que está voltando da praia, está voltando de viagem, voltando das férias e quer fazer o teste para garantir que não se contaminou com coronavírus. O projeto Testar, que está acontecendo desde o início do mês, mudou de horário aqui em Santa Cruz a partir de hoje, viu? Os atendimentos seguem sendo realizados no prédio da SEMP, na rua Coronel Ios, mas com turno reduzido, da 1h30 da tarde até às 5 horas de segunda a sexta. O projeto já atendeu 1.099 pessoas e dessas, 152 tiveram resultado positivo para o Covid-19. A gente fica hoje por aqui, mas antes vamos dar uma espiadinha lá na rua, como o tempo vai mudar aí nessa semana. A gente se despede de ti com imagens ao vivo de Santa Cruz. Faz calor, gente. 37 graus nesse momento, então te cuida, te protege também contra o calor. Tenha uma ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã a partir de 11h45. Até lá!